Bom, a nossa aula de hoje, então, vai ser sobre ignorância e verdade, né? O que é ignorância e o que é a verdade. A verdade como um valor. Então, desde o início do pensamento humano, né, que tentou pensar, né, o princípio da filosofia, a verdade é um valor. E isso prosperou ao longo do tempo e ainda hoje consideramos a verdade um valor. A mentira, tem até aquela história da mentira, foi tomar banho e aí saiu e tirou a roupa da verdade, vestiu a roupa da verdade. Então tem muita mentira com vestida de verdade, não sei o quê, e a verdade, então, é nua e crua. Vocês já viram essa história, né, que contam por aí, né? Que é um conto mitológico, né? Que a mentira, para sacanear, chamou a verdade para tomar banho no rio. E a verdade foi. O que a mentira fez? Ela aproveitou que a verdade estava tomando banho e ela saiu, então, do rio, pegou a roupa da verdade e vestiu. E saiu. E a verdade ficou sem roupa. E aí, então, né, tem muita mentira com vestida de verdade. É o que Sócrates vai chamar de sofisma, que é sofisma é uma mentira, uma verdade, mas com base mentirosa, uma verdade que não se sustenta. E aí, né, a verdade, então, ela é nua e crua, né? Exatamente porque a mentira pegou a roupa dela. Então, a verdade ela passa a ser esse valor, né? A verdade é um valor que significa dizer que o verdadeiro confere às coisas um sentido. Então, quando é verdade, a gente confia, a gente aprofunda, a gente investiga. Quando é mentira, às vezes a gente nem deixa para lá, dá uma preguiça danada, né? Porque para que você vai investigar se é uma mentira, né? Se é verdade, você pode investigar para confirmar se é ou não é. Você pode investigar para detalhar. Agora, se é mentira, né? O que você vai fazer? Você vai perder tempo, ela não tem valor. Isso é aprendido desde cedo. A minha netinha, Ana Rosa, filha do Sócrates, ela tem 4 aninhos. Então, quando a gente fala alguma coisa para ela, explica alguma coisa para ela, por exemplo, a borboleta, antes de ser borboleta, ela era uma lagarta. Sabia, Ana Rosa? Aí ela fala, é verdade, vovô? Então, assim, né? Então, você vê que ela já tem um conceito. É verdade, vovô? Se não for verdade, não interessa para ela. Então, ela está perguntando para mim se o que eu estou falando é verdade. E aí, então a verdade ela é um valor. E a verdade ela tem dois grandes adversários, talvez o maior deles seja a ignorância, né? A ignorância é o grande adversário da verdade, porque significa que você não chegou nela ainda. E o pior deles é a mentira, que a mentira é uma ilusão, né? É algo que te tira a possibilidade da busca da verdade. A ignorância, não, ela é apenas o início do caminho. Então, a ignorância, o estado de ignorância, diz a nossa querida Mariana Chauí, o estado de ignorância se mantém em nós enquanto as crenças e opiniões que possuímos se conservam eficazes e úteis. Então, uma das coisas que a filosofia vai ensinar para a gente que a maioria das coisas que nós defendemos, que nós acreditamos, que nós esposamos, são crenças, não são verdades. Mas, Luísio, você quer dizer que é mentira? Não, eu estou dizendo que são crenças. Ou seja, tem uma validade para quem inventou, para quem criou, para quem trouxe, mas não tem para mim. A verdade ela tem que ter valor. Então, ela tem que ter uma validade para mim.
E não tem porque eu não investiguei. Então, é crença. Eu vou dar um exemplo banal aqui. A maioria das pessoas que têm a minha idade viveu isso. A relação... Eu gosto de tocar nesse assunto, que é algo que eu mudei de ideia completamente. A relação homossexual, ela não consegue sobreviver ao tempo, porque é algo que não é natural. É uma crença. É falso. Por quê? Investigando, a partir das pesquisas, a partir da experiência clínica mesmo, eu tenho paciente que tem 40 anos de casamento, 45, 50, já tem boda de ouro, casal homoafetivo. Então é falso. É falso. Então é uma crença. Para a pessoa que me trouxe, meu pai, minha mãe, minha avó, era uma verdade. Só que, para mim, é crença, porque eu não coloquei na prática, não investiguei, não analisei, não filosofei. Como muitas coisas que eu passei para os meus filhos são crenças. Eles é que vão dar o aval, se é verdade ou não. Então, são opiniões, crenças que nós possuímos. Então, o Sócrates, ele tinha uma metodologia que ele usava nos seus estudos, que ele chamava de ironia. O que é a ironia? São as crenças que nós consideramos verdade. De acordo com Sócrates, o pai da filosofia, a verdade ela está dentro de nós, ela não está fora. Tudo que vem de fora para dentro é crença. Eu é que tenho que experimentar, passar pelo aval da ciência, para eu considerar uma verdade. Então, por exemplo, eu já até dei exemplo das aulas de Sócrates, ele dizia assim, para você o que é o amor? E a pessoa dizia, o amor é uma relação entre um homem e uma mulher. Aí o Sócrates perguntava, então para você não existe amor entre pessoas do mesmo sexo? Aí a pessoa dizia, não, quer dizer, é a crença. Aí Sócrates perguntava, então não existe amor entre pai e filho? Aí a pessoa, entre pai e filho existe. Ele disse, então me dá o conceito de amor, o seu conceito de amor. Amor é a relação entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher, que se amam, ou entre um pai e filho, ou mãe e filho, já aumentou. Ah, é? Então, só pode ser entre um homem e uma mulher, entre pai e filho, e mãe e filha. Sim. E amigos? Dois amigos não se amam? Duas amigas não se amam? Ah, então amor, e aí vai ampliando o conceito de amor. Vai saindo daquele caminho da crença, da opinião, do pai, do avô, para chegar à ideia do que seja verdadeiramente o amor. E aí, o que acontece? A questão é que quando você começa a filosofar, né, quando nos tornamos filósofos, como nós estamos aqui nos preparando para isso, nós já não aceitamos mais as crenças, as opiniões. A gente expõe isso e avalia. Num outro grupo de estudo, eu conversava com a Vânia, e aí a Vânia expôs uma crença dela. E aí eu argumentei. E aí ela meditou e disse, mudei de opinião. Pronto. Deixou de ser uma verdade. Aquela crença deixou de ser uma verdade para ela. Então, isso vai acontecer conosco o tempo todo. No caso da Vânia, foi legal que ela compartilhou comigo. Luiz, eu mudei de opinião. Como eu estou compartilhando com vocês agora a questão da homoafetividade. Eu me lembro que, olha só, se vocês assistirem um seminário do Divaldo Franco há 20 anos atrás, uns 30 anos atrás, sobre sexualidade, e assistir um seminário do Divaldo Franco hoje, você vai falar, não é o mesmo Divaldo.
Ele mudou de opinião. Ou seja, o que ele acreditava antes era uma crença, não era uma verdade. Porque se for verdade, não muda. Por exemplo, Deus, por exemplo, se existe o universo, existe uma causa, alguém que construiu o universo. É Deus. Isso não vai mudar. Eu posso me aborrecer e falar, não quero mais saber de Deus. Mas se eu raciocinei que para existir uma obra tem que ter o seu criador, isso não muda, gente. É uma verdade. E eu diria absoluta. Mas a pessoa que não acredita em Deus, para ela não é verdade. Sim, mas não é porque ela está com uma pirraça, uma mágoa, porque ela não meditou com profundidade, né? Como diz a Ágata, né? Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muita ciência nos aproxima de Deus. Então, na incerteza, não sabemos o que pensar, o que dizer, o que fazer. Então, a incerteza com relação à verdade, ela é pior, ela deixa a gente numa situação pior do que a da ignorância. Porque quando somos ignorantes, falamos besteiras, defendemos besteiras. Mas quando a gente questiona, será que isso é verdade? A gente fica inseguro. Já desse eu ia fazer uma palestra, eu estava com a palestra prontinha para fazer. E aí eu pensei, será que isso é verdade mesmo? Aí eu tive que parar, estudar e refazer o caminho da palestra. Porque aquela palestra, aqueles princípios já não me conduziam mais. E é injusto com as outras pessoas eu defender aquilo que eu mesmo não acredito. Eu penso assim. Então, o palestrante é um vendedor de ideias, ele não é um vendedor de ilusões. Posso vender ilusão. Não estou fazendo propaganda de um produto que eu quero que o outro compre, que eu sei que faz mal. Não. A palestra é um comércio de verdades. Pelo menos as minhas verdades. Se nem para mim é verdade, como é que eu vou falar? E aí continua a Marilena Chauí. Vemos ou ouvimos alguma coisa que nos enche de espanto e de admiração, e não sabemos o que pensar ou o que fazer com a novidade. Então, o espanto faz parte da busca da verdade. Uma pessoa falou para mim assim, certa feita, Aloísio, você sabia que existem vida espiritual no interior da Terra, no centro da Terra, no subterrâneo? Eu disse, não. O que você acha? Eu digo, não acho nada, eu não sei. Eu tenho que pesquisar sobre isso. Fiquei espantado, era uma novidade para mim. Né? Então, aí eu teria que estudar e tal, para dar uma opinião. Até opinar fica difícil quando você ignora, quando você é ignorante. Então, a gente tem a fase da ignorância, da opinião, da ignorância, do espanto, da opinião e depois da verdade. Então, são fases que todos nós vamos viver no campo religioso, no campo filosófico, no campo científico, né? Alguém falou assim, a carne vermelha, ela gera não sei o quê, como é que é, gente? Gera tanto de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, então você tem que comer carne vermelha tal dia da semana, e tal dia tem que comer carne branca, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, mas com base em que você afirma isso? É que eu vi no Fantástico, saiu no Fantástico. Então, quer dizer, é uma crença. A pessoa cegamente acredita em tudo que ela vê na televisão. Desejo da verdade. O desejo da verdade, diz Chauí, aparece muito cedo nos seres humanos e se manifesta como desejo de confiar nas coisas e nas pessoas. Lembra da Ana Rosa? É verdade, vovô? Então, na fase que ela está, 4 aninhos, ela precisa confiar em mim. Não tem como ela investigar. Agora, o meu neto, Bernardo, que tem 9, quer dizer, o dobro da idade dela, já olha desconfiado.
E já não vai mais confiar em tudo que eu falo, né? Por você sabia que meu pai não coloca cinto de segurança para viajar às vezes? É mesmo? É. Enquanto eu falei com ele, tá perto, Bernardo. Não, mas viagem tem que colocar cinto de segurança. Ou seja, ele não concorda com o pai. Ele já investigou que precisa, a lei diz que precisa, né? Então, e aí ele soprou para mim. O perigo de neto é isso, que conta tudo para os avós, né? Que está acontecendo. De verdade ou de mentira, né? É quando a criança diz de verdade ou de mentira, sempre atenta à diferença entre brincar, jogar, fingir e faltar a confiança. Então, uma coisa é você dizer para a criança, era uma vez, né? Aquilo ali é uma história fantástica, uma fantasia. Ela sabe que aquilo é uma coisa. Agora, se você está mentindo, é outra coisa. Então, existe uma relação de fantasia, de verdade e de mentira. A fantasia não é uma mentira. É algo paralelo à verdade. E a criança sabe a diferença, né? Ela é sensível a isso. Então, é profundamente violento a gente mentir para a criança. Então, por exemplo, tanto que se fala que a mãe deve dizer para a criança assim, ó, mamãe agora vai deixar você na escola, quando terminar a aula, a mamãe está aqui para te pegar. E não, ó, daqui a pouquinho mamãe volta, mamãe vai só ali, papai vai só ali. Não se deve, né? Como eu me lembro que eu era pequenininho ainda e tinha um vendedor daquela época vendia panela, colcha, um monte de coisa de porta em porta. E aí a mãe não queria ser importunada pelo vendedor. E ela falou assim, ó, eu vou descansar um pouquinho, se vier o vendedor, você fala que eu não estou em casa. Eu, como era maiorzinho, já era mais ladino para mentir. Quer dizer, ela estava pedindo para eu mentir. Mas o meu irmão já não era tão esperto. Aí o homem bateu na porta e tal, ofereceu, falou assim, mamãe mandou dizer que ela não está em casa. Então, quer dizer, a criança, em dado momento, a mãe falava com a gente, não mente para mim. Então, olha a contradição, né? Então, nós fazemos isso com os nossos filhos. Então, ele diz assim, quando há uma quebra nessa segurança, há uma dupla decepção que pode acarretar dois resultados opostos. A criança se recusa a sair do mundo imaginário, então, portanto, se torna um adulto esquizofrênico e sofre com a realidade. Ou a criança também se coloca à disposição da busca da verdade. Então, tem esse risco aí quando se mente para a criança. Ela pode aceitar a mentira, confundir mentira com mundo, com fantasia, e aí ela está confundindo fantasia com realidade, ou ela pode buscar a verdade e não aceitar. Então, a criança ela pode desejar um mundo melhor, mais belo do que aquele que ela vive, né? E encontrar as verdades da obra de arte, desejar ser artista. Então, ela né? Diante do sofrimento que ela passa, ela, em contato com aquela realidade, ela pode desejar um mundo melhor. E isso, é claro, que é muito complexo. Tem aquele filme A Vida é Bela, que conta a história de um pai e uma criança vítimas do Holocausto, do nazismo. E aí, quando chegam os soldados para poder cometer violência, o pai cria uma fantasia ali e brinca com a criança enquanto ele está apanhando, ele está sendo sujeitado ali, porque ele percebe que o filho não tem estrutura para lidar com aquela verdade. Então, a criança, às vezes, não tem. Mas, ao invés dele mentir, ele usa a fantasia. Né? Então, a criança, com o tempo, ela vai aprendendo a lidar fantasia e realidade e vai aprendendo a construir uma realidade alternativa àquela que ela tem. Nenhum de nós vive com a realidade, com a verdade nua e crua. A gente está em busca da roupa da verdade, que está com mentira, claro, mas a gente está em busca e não aceita a verdade nua e crua. A gente quer construir um mundo melhor. Ora, nesse momento de fazer o curso de filosofia, é
a ideia de construir um mundo melhor. Eu sonho com um mundo melhor. Eu cato as sacolas, as PET aqui da minha rua, coloco na sacola para a rua ficar limpa. Porque eu sei que sacola, garrafa PET, isopor, os terrenos baldios não absorvem. Então tem que ir para o lixo. Aí eu espero que lá o prefeito tenha consciência de fazer lá a parte de selecionar e tal, enfim. Mas a minha parte aqui, então eu tento fazer, porque eu quero um mundo melhor. Eu tenho energia solar, que é uma energia que não é uma energia que polui, né? Se eu pudesse, não, eu vou comprar um carro elétrico. Agora não posso, porque ele está caro ainda. Mas ele vai baratear, ou eu vou melhorar de bolso, e eu quero ter um carro elétrico, porque não polui. Então, eu quero um mundo não poluído. Eu sou a favor da demarcação das terras indígenas, que os índios mantenham a floresta de pé. Eu quero um mundo melhor. Eu quero um mundo sem pobreza, sem miséria, primeiro no Brasil e depois no resto do mundo. Então, isso é uma realidade alternativa que a gente vai buscar. Um se manifesta através da arte. No meu caso, eu sou escritor, eu sou palestrante. Então, eu construo esse mundo através das ferramentas que eu tenho. O Júlio Sampaio é poeta, então ele escreveu através da poesia. Então, se se mente para a criança, ela se decepciona ou se desilude ao descobrir que quem quer e que acredita em algo de verdade, quando ela sabe que supõe que seja, que faz de conta. Então é complicado. Eu tenho filho adotivo, né? Então, uma coisa que eu aprendi é que você tem que falar para ele que ele é filho do coração, para ela que ela é filha do coração. Não dá para mentir, porque senão ela vai se sentir traída pela pessoa mais cara da vida dela, que é o pai e a mãe. Já pensou isso? Então, não, vai doer. Tá, vai doer, mas ainda assim a verdade é a melhor opção. Então, os jovens, por exemplo, né? O que lhes foi ensinado, lhes foi exigido, oculta a realidade, reprime sua liberdade, diminui sua capacidade de compreensão. Né? Então, os adultos constroem um processo violento com os jovens, porque tem medo deles se perderem, nós adultos. Né? Então, o saber adquirido, as opiniões estabelecidas, as crenças enraizadas na consciência não são suficientes para que possam compreender. Então, se a gente chamasse os nossos filhos, os jovens, e construísse com eles uma consciência de realidade, a gente não precisaria ter medo. Que aí, a hora que o traficante fosse oferecer droga, ele ia dialogar consigo mesmo e avaliar: isso faz bem? Quais são as consequências? E aí apresentar pesquisa, falar para eles da droga, mas não dizendo assim, não pode, é proibido, faz mal, mas apresentar pesquisas para que ele próprio possa se defender, porque vai ter uma hora que ele vai ficar sozinho com o traficante, você não vai estar perto, ele vai estar saindo da escola, enfim, né? Bom, como eu disse, essa é a minha parte. Hoje está bem gostoso, está curtido, dá para a gente falar com mais detalhes. Deixa eu ver se o sol já chegou aí. Aí, Sócrates. Está aí já. Deixa eu adicionar você. Marcação, pronto. Uai, não, eu tirei esse Sidneia, peraí. Vamos ver, Sócrates. Tá aqui em cima. Agora sim. Tá me ouvindo? Bom, gente, boa noite, então. E aí, dando sequência no texto da Chauí, ela vai trazer sobre a dificuldade de encontrar a verdade, né? Ou, nesse caso, de buscar a verdade. Principalmente porque hoje a gente vive um mundo, hoje ainda mais expandido, né? Mas que já vem aí desde 2008, não, desde antes, desde 2002, né? A discussão sobre a globalização. Então, a gente hoje tem acesso a notícias do mundo inteiro, a informações do mundo inteiro, e isso coloca em xeque
todo o pensamento da busca pela verdade. Vamos lá. Se a gente diz que a ciência é real, ou a ciência é o que trata da realidade, quando alguém faz uma pesquisa e diz que, vou pegar o exemplo da pandemia, né? Diz que cloroquina é capaz de dar conta de resolver o vírus, houve ali uma pesquisa, houve ali alguém que pesquisou. Mas efetivamente o que dá jeito, que deu jeito na Covid era a vacina. A cloroquina não servia de absolutamente nada, mas houveram pesquisas nesse sentido, né? Então, a Xiaoyi vai mostrar que nós, a todo momento, somos bombardeados com informações. Eu sempre coloquei isso, né? Que conhecimento é diferente de informação. A internet nos oferece informação, pode oferecer conhecimento, mas na maioria das vezes oferece informação. Então, ela vai até trazer um exemplo, né? Se eu pegar, e aí realmente, se a gente pega jornais diferentes e pega um assunto que está ali, um tema que é igual para os três, para os quatro, enfim, para os jornais que nós pegarmos, a gente vai ver que cada um vai abordar de forma distinta aquele tema, vai falar de forma distinta aquele tema. E aí a Xiaomi vai dizer que há um emissário da verdade, né? Emissários da verdade. Então, não, porque foi o fulano tal que escreveu o artigo, é muito conceituado, ou seja, ele virou sinônimo da verdade, né? Ele virou uma arte, então eu não posso questioná-lo, né? Não há questionamento. O dogma, por exemplo, ele vai surgir exatamente nesse processo, né? Existem muitas teorias filosóficas que querem fugir da ideia do dogma, mas as pessoas que estão ali estudando, seguindo aquela filosofia, tornam ela um dogma, na medida em que não conseguem entender que há uma busca pela verdade, há uma continuidade, né? Há sempre a necessidade de se questionar sobre a verdade daquilo que está sendo posto. E aí ela vai trazer alguns exemplos nesse sentido, né? Então, primeiro ela traz esse exemplo das notícias, da informação propriamente dita, como que isso impede que nós alcancemos, né, a busca pela verdade, porque isso está entregue, está pronto, você não precisa pensar. Tá aqui, ó, ah lá, fulano roubou milhões, você não precisa pensar, né? Alguém morreu não sei aonde, não, deve ser marginal morreu, não, era marginal. Então a gente não pensa, a informação ela já está entregue, ela já está colocada. A busca pela verdade é questionar isso, né? A propaganda é uma outra coisa que ela vai trazer, porque a propaganda ela cria a fantasia para nós. Então, comercial de margarina, a família lá, feliz. Eu adoro o Porta dos Fundos, porque o Porta dos Fundos ele quebra isso, né? E aí eles vão fazer isso com um comercial de margarina, como seria se fosse a realidade, porque aquilo ali é fantasia, as novelas da Globo, né? Então, tudo isso são questionamentos que a gente vai fazendo, que espera-se ser feito para buscar a verdade. Foucault ele tem ele sempre vai ele diz que ele não trabalha com o poder, ele trabalha exatamente na busca da verdade, a ideia dele é encontrar a verdade, que não é algo simples, né? Não é algo pronto, é algo que é pensado, é construído, tem um tempo e para começar e para terminar, né? Então cada um tem a sua verdade, mas cada um busca a sua verdade a sua maneira, da sua própria forma. Uma outra coisa que ela pontua é a desmotivação política que as pessoas têm em função dos próprios políticos, né, se colocarem no lugar de eu sou o salvador
e as pessoas venderem ali o seu voto nessa expectativa. Então a gente não questiona. Se eu perguntar para vocês, né, em quem vocês votaram agora na última eleição e o que essa pessoa está fazendo, eu acho que poucos ou nenhum de vocês vai conseguir dizer exatamente que o político que você elegeu está construindo, está produzindo, né? Quais são as posições que ele toma, o que ele pensa. E não é por mal, mas a gente vai. Nem sempre a gente para analisar a agenda política, nem sempre a gente para analisar. Às vezes a gente vai para afinidade. Não é nem que a gente vende voto, mas a gente vai para afinidade. Ah, não, é minha amiga, então eu vou votar nela. Ah, não, é uma mulher, então eu voto nela. Ah, não, é um negro, então eu voto nele. Né? A gente não para questionar o que aquele sujeito está ali se propondo a fazer. Então, a busca pela verdade ela vai passar pelo questionamento, por questionar o que é verdade, né? Por questionar o que é realidade, o que é real, né? Porque a, a propaganda de margarina é fantasiosa, mas eu posso enxergá-la como real. Né? O sonho é uma fantasia, o sonho é uma produção inconsciente, mas enquanto eu sonho, é realidade. Né? Então, a busca pela verdade vai passar por questionar também o que é real, o que não é, o que é verdade, o que não é. E aí, nesse ponto, ela vai trazer para nós, né, os exemplos de busca da verdade. E aí ela vai trazer dois exemplos. Primeiro, Sócrates, né, que não satisfeito com o que estava posto em Atenas, começa a sair às praças questionando as pessoas, né, num processo dialético que tornou ele o pai da filosofia através da maiêutica. Então, ali ele ia questionando e ele mesmo mostrava à pessoa a sua capacidade de responder as perguntas de forma lógica, racional. E aí que está o ponto. A verdade para a filosofia necessariamente passa pela razão. Ela tem que passar pela razão. Ela não precisa ficar na razão. Né? Tem o Deleuze, o Gilles Deleuze, né? Traz o sentir, a necessidade do sentir. Só que antes de sentir, isso tem que passar pelo processo racional. Isso vai passar pela razão de alguma forma, exatamente para eu entender se a realidade está sendo colocada aqui. Então, Sócrates trazia isso com os jovens, trazia isso com as pessoas nas praças públicas, puxava sempre elas a esse questionamento da realidade que eles viviam, daquilo que estava colocado. E aí ela vai trazer novamente toda a discussão e toda a articulação que ela faz entre Matrix, o filme Matrix, e Sócrates, tendo ali Neo, né, como Neo sendo Sócrates nesse ponto, entendendo-se como esse sujeito que questiona o mundo, né? Esse sujeito que está ali, que a partir do momento em que ele questiona esse mundo, ele é capaz de mudá-lo. Mas tem uma outra figura nesse filme, que é o Morfeu. Morfeu, na mitologia, vai ser o deus do sono, o deus dos sonhos, né? Esse que guarda ali o nosso sono e o nosso sonho. E é quem oferece a Neo a escolha entre permanecer na ilusão, permanecer na fantasia, permanecer no sonho, ou acordar dele, ou a verdade. E aí é muito interessante, né? Tem na página 106, né, traz o diálogo de Descartes, onde ele vai trazer sobre o que é a busca pelo conhecimento, pela verdade e ampliação do conhecimento. E aí ele traduzindo assim, né, o que ele vai trabalhar aqui, a ideia é mais ou menos aquilo que a gente sempre diz: a ignorância é uma bênção. A ignorância nos faz felizes. Quando nós, aliás, vou trazer para um processo clínico. Na clínica analítica, enquanto o paciente, enquanto o analisante não encontrou
não achou efetivamente o seu sintoma, não se deparou com ele está feliz. A partir do momento que ele conhece aquilo, ele passa a tornar-se triste, resistente, a negar. É mais ou menos o que a gente também vai fazendo com a realidade. Então, à medida em que eu adquiro conhecimento, eu tendo a me entristecer, porque eu passo a conhecer a realidade como ela é. Mas aí Descartes vai trazer algo muito interessante, que ele diz, olha, eu ainda prefiro ser um homem triste com conhecimento. Eu não quero a felicidade da ignorância. Né? Então, e aí ele vai ser, nesse processo, ligado a Morfeu pela Chauí, sendo esse sujeito que vai trazer a nossa capacidade de questionar a realidade, questionar o corpo. Isso aqui existe? Existe mesmo isso aqui? E aí ela traz o exemplo do mesmo fantasma. Eu perdi o braço, mas eu sinto coceira entre os dedos. Eu sinto a mão queimar, a mão ficar gelada, eu sinto dor, mas eu não tenho mais o braço. Que é o que né, a gente chama de membro fantasma. Mas se ele sente, então alguma coisa tem. E aí é necessário passar pelo processo de raciocinar. E aí, Descartes, nesse ponto, é muito interessante, porque ele lê tudo, ele primeiro vai escrevendo sobre tudo que ele aprendeu, leu e articulou, e depois ele começa a questionar tudo isso. Ele questiona tudo que ele tinha produzido. E aí ele vai dizer, se eu penso sobre o meu corpo, eu estou então pensando antes do corpo. Se eu questiono o meu pensamento, então eu estou pensando nesse. Então, logo, pensar vem primeiro. Tudo vai me fazer primeiro eu pensar. E aí vem a famosa frase dele, né, do penso, logo existo. Né? Porque é a partir desse processo do pensar que eu passo a existir. É muito doido pensar isso, porque você fala, não, Sócrates, o meu corpo está aqui, eu já existo. Não. Uma criança, se você pega ela e coloca na frente de um espelho, ela não sabe que é ela. Ela não reconhece o próprio reflexo. Um animal, quando vê o próprio reflexo no espelho, ele tende a atacar. Nós somos capazes de nos reconhecer. Cada um agora consegue, além de me ver, se ver. Eu, pelo menos, consigo me ver. Não sei vocês, eu estou conseguindo me ver. Eu me reconheço, eu sei que sou eu. Eu consigo pensar, peraí, essa figura, esses traços, o cabelo, o óculos, o corpo, sou eu. Né? Então, é através do pensar que eu sei que eu sou. Não é o fato de eu existir que faz com que eu pense que sou. Entendem? A lógica é inversa para Descartes. E é inversa exatamente porque é buscando descobrir quem eu sou que eu efetivamente consigo alcançar essa verdade. É pensando, questionando sobre quem eu sou que eu vou alcançar as verdades. Então, a busca pela verdade ela vai estar tanto no questionamento do meu saber, daquilo que eu sei, daquilo que me apresentaram. Né? O Aloysio pontuou muito bem. Quando a gente é criança, os pais vão apresentando para nós que é certo, que é errado, e a gente às vezes mantém isso ao longo da vida. Mas é preciso que a gente se questione. Peraí, isso aqui cabe, isso aqui não cabe, eu quero isso, eu não quero isso. É isso que o Sócrates, por exemplo, vai propor. É questionar o que está posto. Porque isso é posto. A criança não tem escolha. A Ana Rosa ela não tem uma escolha de não, papai, eu vou seguir o modelo anarquista de vida. Não tem essa escolha. Ela vai seguir um modelo que o pai pode ensinar a ela, que a mãe pode ensinar a ela. Mas isso não quer dizer que ela não possa pensar sobre isso futuramente e questionar isso.
que é o que o Sócrates vai trazer. Descartes vai trazer o questionar não ao que está posto, mas a questionar a mim mesmo, ao que para mim é posto, ao que eu sou, o que é o meu corpo, o que é o que é a realidade ao meu redor, quem eu sou, né? É no sentido mesmo de é pelo pensamento que eu passo a existir. É pela descoberta nesse pensar e que é passando por esse pensar, por esse duvidar, por essa dúvida que ele vai trazer como dúvida metódica, que eu consigo encontrar uma resposta racional. E aí eu passa a existir aquilo. Se não há razão, se não é a razão, então aquilo não está dentro de um campo racional, de um campo real, efetivamente. Né? Então, é preciso bom, novamente, né, para essa vertente filosófica, é preciso que passe pela razão para que aquilo seja encarado, então, como a verdade, ou pelo menos para que eu busque a verdade. Eu acho que é isso, né? Ela traz mais uma questão também sobre os sonhos, né? Então, como que nos sonhos nós acabamos tendo esse questionamento, porque enquanto eu estou sonhando é a verdade, mas que é necessário nos questionarmos, né? É isso mesmo? A realidade é essa? Se beliscar, né? Estou acordado? É aquela questão, eu estou acordado? Eu lembro que, para fechar, uma amiga me disse assim uma vez, né? A gente tinha um grupo de estudos na universidade que, como a gente estava fora do movimento espírita, a gente montou um grupo de estudo para a gente ter ali algo para partilhar, enfim. E aí uma amiga falou assim, bom, se a gente está em constante contato com o mundo espiritual, o que é que me garante que eu não estou desencarnada e vocês não são tudo médium e a gente está aqui vivendo? E aí é uma questão que a gente não para se questionar, né? A gente não se questiona, eu estou vivo. O que é estar vivo? Né? Então, são questões que a filosofia vai apresentar para nós e que vão ser questões que nos vão levar em busca da verdade. Obrigado, Sócrates. Então, pessoal, tá? Aí temos 15 minutos para conversar aí sobre a mentira, a ignorância, a fantasia, a propaganda, então, né? E a verdade, né? Essa relação que a gente tem aí com o mundo, com a consciência, como diz o Sócrates, né? Eu estou me vendo, né? Isso é verdade? Me belisca. Mas pode ser que a gente esteja morto para nós mesmos. Mesmo beliscando, estaremos vivos, mas, no fundo, estaremos mortos. Então, tudo isso é tudo muito... Percebe? Não tem uma verdade absoluta. Então, estar vivo não é estar encarnado. Estar... pode ser que não, né? O paraíso não é necessariamente depois da terra, depois da vida, depois da morte. Pode ser antes. Então, tudo, sabe, tudo se torna muito relativo. E aí a gente vai construindo isso, né? Essa relação de construção das nossas verdades para chegar um pouco mais próximo à verdade maior. O que nós temos é a nossa verdade, né? A verdade maior é algo muito mais complexo. Ô, Luiz, Diga, Luiz. hoje eu estava até conversando com uma amiga também, que ela é espírita, e a gente gosto muito dela, mas nós temos as opiniões um pouco divergentes, até do lado político. E o que eu vejo, né, a gente fazendo o curso aqui, é que às vezes é mais cômodo eu aceitar uma ideia, né, uma verdade, sem procurar, porque se você fala uma coisa, por exemplo, eu acredito no Luísio, mas, como diz o outro, a doutrina espírita já me coloca o outro lado, assim, ó, peraí, o Luiz, ele pode errar.
Então, eu tenho que... Peraí, não é tudo que o Luiz está falando, ou qualquer outra pessoa, por mais que ele seja meu amigo, ele vamos saber se é verdade, né? É igual eu estava comentando com ela, não, falou, pera, não, mas eu estudei, eu sou assistente social, eu vi isso, tá, pera, não, mas vamos olhar, não é assim, não. A gente tem que questionar, igual você falou aqui, eu tenho que procurar a verdade. Que é muito cômodo, né? Eu aceitar ali e pronto. E a gente... Há uma tendência da gente recuar, porque é trabalhoso, como diz o Sócrates, né? Muita gente fala, era tão bom quando eu não sabia disso, né? Então, eu era feliz e não sabia. É claro que não é bem assim, né? A ignorância, ela traz uma felicidade falsa, porque ela traz sofrimento, a gente quebra muita cabeça, faz muita bobagem, que a gente se arrepende depois. Enquanto que quando a gente está desperto, e a proposta é estar desperto, né? É estar atento ao que nos é apresentado, nós erramos menos e, por consequência, sofremos menos. Então, mas é doloroso, dá trabalho você investigar. Você imagina, por exemplo, né? Um dia desse, uma pessoa apresentou para mim uma fake news. Até já falei disso aqui. Na verdade, ele queria apresentar no Café com o Evangelho. Aí eu não aceitei, né? Ainda bem que ele me consultou antes. Se ele coloca lá no grupo, eu ia apagar. Ia ser meio violento para ele, mas eu ia apagar. Hoje eu tenho essa possibilidade, antes não tinha. Eu tinha que chamar a pessoa no privado e pedir a ela para tirar. Então, era o seguinte: é uma mulher que apresentava uma tese de que determinada música, se ouvida numa sintonia X, mas tinha que usar fone de ouvido, uma música construída na Idade Média, essa música ela tinha o mesmo efeito de uma heroína, de um LSD, de uma droga. Aí, mas parece interessante, pessoal. Cuidado com o jovem. Se você tem filho, a mulher fez todo um auê assim no vídeo dela, né? E tal, provocando um pânico nas pessoas. Aí eu falei assim, mas será? Aí eu falei assim para ele, com base em que ela levantou isso? Não, ela é uma grande pesquisadora, ela é neurocientista e tal. Aliás, neurociência, hoje as pessoas fazem um curso por correspondência, pela internet, entendeu? Então, isso não quer dizer nada, né? Mas a pessoa levanta esse título. Ela é neurocientista, não sei o quê, porque a palavra cientista é bonita, né? Então, ele acrescentou neuro, que ficou mais bonito ainda, ficou um palavrão bonito. Aí eu disse, mas isso aí, esse curso de neurociência, você pode fazer pela internet. Você dá R$100 e ganha o curso inteiro. E já recebe o diploma de mestrado e doutorado. Então, não vale. Né? Eu falei para ele, né? E aí ele disse assim, mas Aloísio, você há de convir... Aí a Jailza, minha esposa, falou, Luiz, mas na Idade Média não existia fone de ouvido. Quer dizer, um negócio fácil de você derrubar, né? Aí eu disse assim, mas existe alguma pesquisa numa universidade? Não, Luiz, ela é pesquisadora e eu confio muito nela. Não, amigo, eu sei, nada contra, mas existe uma universidade, né? Que chancelou isso. Não. Aí eu fui com o final, falei, olha só, pensa comigo, na Idade Média não existia fone de ouvido. Como é que o cara inventou uma droga lá que funciona agora? Aí ele ficou sem ação. Aí sabe o que ele falou? Não, Luiz, se você não acha legal, a gente não posta no Café com o Evangelho. Não, eu realmente não acho legal, porque isso é uma mentira, isso é uma fake news. E eu sugiro a você não espalhar isso, eu falei para ele. Não, eu só mandei para você, para o Sócrates, para a Célia, ele listou 5, assim. Eu disse, está vendo? Você já está espalhando. Então, essas questões que a gente vai chancelar. Agora, você imagina se eu embarco num negócio desse? Eu ia ficar desesperado, vigiando o que meus netos estão escutando e tal, entendeu? E o negócio que é estapafúrdio.
E são ideias que nascem. Eu não sei como é que elas nascem. Naturalmente nasce da convicção de alguém. Ou seja, para essa mulher palestrante, isso é uma verdade, ou para alguém que passou para ela. O fato é que, se é para ela, para mim, não necessariamente vai ser. Então, então, não existe a verdade. A verdade não. Existem verdades mais próximas da verdade. E um espaço em que isso é mais valorizado é o espaço científico. O que significa que é sério, significa que é um grupo de pessoas, portanto, é um coletivo, significa que houve experimentações, significa que também houve negativa, significa que houve mudança de tese. Então, tem metodologia, tem todo um processo que justifica a gente buscar o meio científico, o meio acadêmico para chancelar. A pessoa fala: 70% das mulheres não querem mais se casar. Mas onde é que você viu essa pesquisa? E a pessoa inventa, entendeu? Não, eu acho que 70%. Não, não tem que achar. Você não pode criar um percentual achando. Você tem que ter uma pesquisa. Então, são coisas básicas que muitas vezes nos ajudam. E, além da própria... o próprio Instituto Científico tem a própria lógica. Espera aí. Tem que ter fone de ouvido, tantos decibéis, mas na Idade Média não tinha fone de... Entendeu? Tem coisa que é básica. Por exemplo, É o que você... Ivermectina para... O senhor falou a questão da Covid. Ivermectina para a Covid. Espera aí, ivermectina para verme. Verme é protozoário. Covid é vírus. Como é que o negócio que é para protozoário serve para vírus? Sabe? Então, umas coisas bem básicas, assim, que dá para a gente... Né? E, agora, se você percebe que passou pela peneira do básico, então é interessante levar mais adiante, né? Você vai pela lógica que você conhece, que você aprendeu no curso de filosofia. Você percebeu que passou por essa peneira, vamos agora à segunda peneira. Isso passou por uma experimentação, por uma comprovação científica. O que você comentou aquela hora, né? Que você ia fazer a palestra e depois, opa, peraí. Você lembra? E é uma coisa, Luiz, que foi reproduzida várias vezes. Eu ia repetir o que eu escutei de outros palestrantes. Eu ia só repetir. Esse que é o perigo, é o papagaio de pirata, né? Você repetir o que você escuta. Porque você não sabe se aquela pessoa que trouxe, se ela tem fidelidade à verdade, né? A Marlene Bley. Diga, Marlene. Não, eu acho a propaganda muito interessante. Eu gosto de observar, até para ver o poder que ela tem de persuadir e nos dizer uma verdade, não é? E como, se a gente não se questiona, aquilo se torna uma verdade. Sim. Então, eu vejo que como eles manipulam a maioria das pessoas que não se questionam, não é? E no caso da margarina, todos são felizes, lindos, maravilhosos, uma família perfeita. Mentira, nem tudo é assim. Não E assim existe família vai. perfeita. Primeiro que é uma família que não existe, né? Não, não existe. E assim vai em tantas outras propagandas, mesmo do cigarro, não é? Sim. Olha que maravilha a propaganda, aquele homem forte, montado, vencendo tudo, não é? Mas não diz o que o cigarro faz, né? Ele só Exato. mostra o belo, o Sim. maravilhoso, tu é forte, é poderoso, E não tem é? toda A uma pessoa técnica que fuma. psicológica de convencimento, né? Exato. E Eles eu não, eles admiro mostram a imagem e dá a você o direito de conectar aquela imagem com o produto, né? Nem sempre Exato. eles falam. Por exemplo, a Não, propaganda, quando existia propaganda de cigarro na TV, agora é proibido. não tem mais. Espero que continue, que já tem gente tentando trazer de volta, né? Quando era Sim, permitido, mostrava o cara lá, surfista, o cara que precisa de fôlego, em cima da sim, prancha, e mostrava a propaganda do cigarro. Ele não estava dizendo que aquele cara fuma.
Então, ninguém podia dizer, Sim. você está enganando. Mas dava você a sensação disso. O que o cigarro ia aparecer lá? Né? Sim. Se o cara estava surfando, parece uma mulher bonita do lado de um automóvel. Ele não está dizendo assim, se você comprar esse automóvel, você vai ganhar essa mulher de brinde. Ele não está dizendo isso. Não. Mas o consumidor, ao olhar, ele já fala, nossa, eu estou querendo uma mulher. Se eu comprar esse carro, eu vou ganhar essa mulher. Então, sim, é ele que está fazendo associação. Então, tudo isso é planejado, metodologicamente planejado na elaboração da propaganda. E a ideia é que ela se torne verdade mesmo. As pessoas repetem, né? Confunde a gente. Está com sede, tomar Coca-Cola. Como é que a Coca-Cola vai matar a sede? Ou a cerveja? De jeito nenhum. A cerveja, inclusive, ela é diurética. Ela te dá mais sede, ela tira líquido do seu corpo. Como é que você vai tomar uma cerveja se você está com muita sede? Aí mostra a praia, o sol escaldante e a pessoa tomando a cerveja com aquele prazer de quem está com sede. É você que vai deduzir. Mas é uma mentira, é uma propaganda falsa. Sim, mas eu imagino a criatividade deles para produzir essa propaganda para induzir as pessoas a usar. Né? Eu acho assim, eles são fantásticos na criatividade. Né? Mas a ideia original da propaganda era um espaço para apresentar o produto. Sim. Mas agora não, a propaganda é um espaço para gerar necessidade de consumo daquele produto. Você nem tem necessidade. A ideia é gerar em você, o Vitor Hugo chama de, que ele trabalha com mídia, né? Ele chama de escassez. Gerar em você uma escassez. Célia? Aloysio, é interessante, eu dei aula de psicologia na faculdade de Você é publicidade. psicóloga, verdade. Uhum. E aí a minha matéria, né, era exatamente sobre a questão de estudar público-alvo, né, e estudando público-alvo, oferecer a esse público que o público tem a necessidade, mas é uma necessidade assim, que não é a necessidade real, né? Ela é criada. Então, você estuda o perfil daquela população. Por exemplo, eu vou lançar um jeans, eu quero atingir quem? Eu quero atingir o pessoal em tal faixa etária. Então, o que seduz essas pessoas? E a partir daí você vai lançar alguma coisa de acordo com aquele perfil. Então a gente vê que realmente hoje em dia tudo é muito estudado, né? Você vê até um candidato a qualquer coisa que seja, vai se estudar a aparência, o tipo de roupa, o tipo de fala, os gestos que vai fazer, tudo isso. Há um poder de convencimento através dessas coisas, né? Então, é interessante a gente ver que a gente pode dizer que é um mau uso, né? Mas também pode ser um bom uso, porque você, quando faz, né? No caso de uma propaganda, eu me lembrei de uma que é muito interessante, que eles perguntam às pessoas se são a favor ou não da pena de morte, e que é a questão de excluir da sociedade pessoas que se julga que são as piores pessoas e sem elas o mundo seria melhor, mas eles fazem propaganda assim, a pessoa escolhe, né? Então, numa população de tanto é tanto. Aí, em determinado momento, a pessoa está num local e vem na direção dela a família dela. Aí ele pergunta assim, bom, então vamos lá, nós temos que diminuir a população, quais dessas pessoas que você escolhe para que elas sejam eliminadas, para a gente ficar com um número, né, menor de pessoas, né? Aí fica aquelas, não, mas não são pessoas ruins. Não, mas você disse que a questão é diminuir, né? Aí a pessoa diz, não, peraí, a minha família não. Então, assim, muitas vezes, entendeu? Então, assim, a gente tem que usar. Eu usava na matéria todas essas questões, né? Como trabalhar isso de forma positiva ou negativa, né? Porque você pode enganar pessoas, e a gente sabe que isso é feito sem drama de consciência por parte de muita gente. Mas, pelo menos assim, aos alunos a gente deixava essa questão para pensar, né? Se coloque no lugar dessa pessoa. E, às vezes, assim, há propagandas que são até engraçadas, né? Teve uma que ganhou o prêmio, que foi na Alemanha, que era para a questão das passagens aéreas serem
mais baratas para pessoas de certa idade. E assim, quando você não percebe as coisas que estão sendo divulgadas, né? Você não está antenado naquilo, então qual era a proposta? Você vê um casal, né, bem idoso, tomando chazinho, com a filha, né, muito felizes, né, porque eles foram visitar a filha, né, na cidade dela. E aí o marido chega, ele não vê, né, o casal lá, os sogros, né? E ele chega todo cheio de amor para dar. Aí ele arranca a roupa, coloca uma rosa assim na boca e chega na sala. Aí o que eles fazem? Exatamente a xícara de chá da sogra cobre a genitália, né? Mas aí o anúncio diz assim: aproveite as passagens aéreas se você tem acima de tal idade. Então, assim, a gente vê que as pessoas usam as questões. Existe o bom humor, existe aquilo que pode ser usado. Mas, infelizmente, a gente sabe que aquilo que foi usado na época do Hitler, por exemplo, né? A Alemanha como a mãe, não a sua mãe, uma pessoa física, mas a pátria, né? Como mãe, educando as crianças e dali gerando, né, aqueles adolescentes com aquele perfil. E isso Aham. veio de propaganda, É o que né? sustentou o Então tem que governo dele. lembrar isso, né? Obrigado, Célia. E aí tem as propagandas que ganham prêmios por serem positivas. Por exemplo, Natura, volta e meia, Natura ganha prêmio. A Natura, Boticário. Não sei porque geralmente as de cosmético têm sido as que têm tido propagandas bem legais. A Magazine Luiza também. Então tem várias aí que têm ganhado prêmios no sentido de ajudar a sociedade a ter uma consciência maior. Bom, pessoal, vamos terminando aqui.